A Bíblia é o livro de Deus. Embora a Bíblia não trate de modo simplista do problema da desigualdade social, a palavra de Deus, a Bíblia, condena extensamente e com grande seriedade a opressão social. No capítulo 4 da profecia de Amós, são citados pelo menos 3 mecanismos comuns até hoje de injustiça nas relações de comércio. O texto fala sobre preços abusivos dos produtos, isso nos é familiar? O texto fala sobre preços abusivos dos produtos causando endividamento dos pobres. O texto fala sobre pesos e medidas adulterados. E o texto também fala sobre produtos intencionalmente feitos com má qualidade. Olha só, a Bíblia denuncia isso. Produtos intencionalmente de má qualidade. Essas coisas são citadas em termos do que ricos opressores, não todos os ricos, porque há ricos mais generosos que alguns pobres. Em termos de ricos opressores, o texto vai falar no que eles pensavam. Amós capítulo 8, do verso 4, Amós capítulo 8, do verso 4 ao verso 6. Escutem vocês que maltratam os necessitados e exploram os humildes aqui neste país. Vocês dizem, quem dera a festa da lua nova já tivesse terminado, para que pudéssemos voltar a vender os cereais. Observação, a festa da lua nova, que acontecia mensalmente, evidentemente em Israel, tinha status de sábado, quando os judeus, por determinação divina, estavam proibidos de trabalhar. Isso incluía, é claro, o comércio. Então eu volto à leitura para entendermos o que ia na cabeça desses opressores aqui. Vocês dizem, o Senhor dizendo por meio do profeta, vocês dizem, quem dera que a festa da lua nova já tivesse terminado, para que pudéssemos voltar a vender os cereais. Como seria bom se o sábado já tivesse passado? Observa que nessa frase há um desprezo ao tempo separado exclusivamente para o culto a Deus na cultura judaica. Prosseguimos. Aí, eles dizem, aí começaríamos a vender trigo de novo, cobrando preços bem altos, usando pesos e medidas falsos e vendendo trigo que não presta. Os pobres não terão dinheiro para pagar as suas dívidas, nem mesmo os que tomaram dinheiro emprestado para comprar um par de sandálias. Assim, eles se venderão a nós e serão nossos escravos. Há uma denúncia, então, de exploração dos pobres por ricos opressores. E em vista desse pecado, tendo em vista a injustiça praticada por esses opressores, Deus emite uma sentença evidentemente condenatória por meio do profeta Amós. Nesse mesmo capítulo 8, a partir do verso 7, o Senhor diz, portanto, o Senhor, o Deus a quem o povo de Israel louva, faz este juramento: nunca esquecerei aquilo que o meu povo tem feito. Por causa disso a terra tremerá, e todos os seus moradores chorarão de tristeza. A terra subirá e baixará como as águas do rio Nilo. A ideia aqui é mesmo de uma convulsão da terra. É uma figura de linguagem, é um simbolismo, para falar de Deus descendo para operar juízo. A ideia é como se fosse de um violento terremoto. Volto à leitura. A terra subirá e baixará como as águas do rio Nilo. Naquele dia farei o sol se pôr ao meio-dia, e em pleno dia a terra ficará coberta de escuridão. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Transformarei as suas festas em velórios. Vocês vão chorar em vez de cantar. Em sinal de luto vocês vestirão roupa feita de pano grosseiro e raparão a cabeça. Vocês serão como pais chorando a morte do filho único, e tudo terminará em amargura. Está chegando o dia em que mandarei fome pelo país inteiro. Todos ficarão com fome, mas não por falta de comida, e com sede, mas não por falta de água. Todos terão, diga comigo, fome e sede de ouvir a mensagem de Deus, o Senhor. No verso 12,
A profecia diz: correrão do Mar Morto até o Mar Mediterrâneo, irão pelas regiões do norte e do leste do país, procurando a mensagem de Deus o Senhor, mas não a encontrarão. Aos opressores, para aqueles que se faziam de surdos para com as necessidades dos pobres, Deus diz por meio de Amós: eu me tornarei mudo. Quando clamarem, não lhes responderei. Caminharão em trevas, sem rumo. Ao desprezarem a fome de sede e justiça dos pobres, padecerão de fome e sede da palavra de Deus. Esse texto de Amós nos apresenta o conceito que comumente associamos à ideia de justiça. Aquilo que é socialmente justo, reto, direito. Essa é, de um modo geral, a nossa ideia sobre justiça. Aquilo que deve ser feito. E o critério que rege esse conceito, que está por detrás do que deve ser feito, o critério não é nada mais, nada menos que a chamada regra de ouro, que vem lá do Antigo Testamento e é repetida no Novo Testamento, também chamada de regra áurea. Quando Jesus, por exemplo, no Novo Testamento diz em Mateus capítulo 7, verso 12: portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei-o vós também a elas, pois esta é a lei e os profetas. Ou seja, Jesus está dizendo que é direito, é justo, é reto, aquilo que eu faço aos outros, esperando que o façam comigo. No Apocalipse, João tem a visão das miríades, milhares de salvos diante do trono de Deus. Mas João vê os salvos vestidos com vestes brancas, segurando ramos de palmeira. E enquanto ele está maravilhado, contemplando aquela multidão e ouvindo os seus louvores, João é interpelado. Nós lemos em Apocalipse capítulo 7, verso 13. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe. Agora João responde: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aleluia. No texto de Apocalipse 7 que acabamos de ler, fome, sede e ardor do sol são nos apresentados como figuras, como símbolos daquilo que no próprio texto é dito: a grande tribulação. Isto é, os muitos sofrimentos e angústias pelas quais os salvos de todas as épocas passaram durante esta era imperfeita, por causa de Cristo, por causa do Evangelho. Nesse texto, fome e sede de justiça adquirem sobretudo o sentido de sofrimento por causa da fé. Diga comigo: sofrimento por causa da fé. A injustiça, portanto, neste texto de Apocalipse 7, é a rejeição sistemática de Cristo, praticada pelo sistema mundo. Rejeição essa que se materializa na rejeição, perseguição e martírio dos seguidores de Jesus Cristo.
Justiça aqui, então, seria a transformação do homem deste século por meio da conversão. Isso consiste na mais profunda mudança na maneira de ver a vida. É arrepender-se dos pecados e confessar a Jesus Cristo como Senhor. Este aqui é o conceito de justiça, em Apocalipse 7. Em Mateus 5, verso 6, no início do Sermão do Monte, o Senhor Jesus afirma: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aleluia. Muito embora a regra áurea, aquilo que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Muito embora a regra áurea ainda faça parte do Sermão do Monte, ela está em Mateus capítulo 7, nós perguntamos agora pelo exato sentido da fala do Mestre. Os ouvintes do sermão sabiam, do Sermão do Monte, que os romanos exigiam as riquezas dos povos conquistados. Por exemplo, dos campos da Judeia, dos campos da Galileia, naqueles dias, todos os produtos alimentícios que eram apreciados na mesa do imperador Tibério, todos eram devidamente requisitados. Ao dizer daqueles que tinham fome e sede de justiça, ou daqueles que têm fome e sede de justiça, o Senhor Jesus estaria se referindo àqueles que lutam pela construção de uma sociedade justa, reta, direita, uma sociedade em que todos os homens farão ou fariam uns aos outros aquilo que gostariam que lhes fosse feito. Ou o Senhor estaria se referindo àqueles que lutam, os que têm fome e sede de justiça, aqueles que lutam pela construção de uma sociedade em que todos se arrependerão ou se arrependeriam de seus pecados e o reconheceriam a Cristo como Senhor. Jesus está dizendo que o reino dos homens se tornaria naturalmente justo, ou que seria implantado na terra o próprio reino dos céus, ou isso deveria ser ansiado. Do que Jesus fala? O que querem esses que têm fome e sede de justiça? Jesus se refere à fome e à sede de qual tipo de justiça? Aliás, haveria diferentes justiças. Uma é a justiça natural e outra, o que nós chamaríamos de a justiça espiritual. Uma seria a verdade da fé e outra seria a verdade do mundo. Com isso já estamos dizendo que justiça e verdade para nós aqui se encontram. Porque aquilo que é justo, reto, correto na nossa análise, é igualmente aquilo que é verdadeiro, aquilo que é bom. Aliás, sobre essa fusão conceitual, a Bíblia já dizia, os filhos de Coré já escreveram a respeito disso, lá no Salmo 85, quando a partir do verso 9, o Salmo 85 nos diz: a salvação está próxima de seus estremecidos, daqueles que o temem, para fazer habitar a glória em nossa terra, o bem-querer ou a misericórdia, a verdade se encontram, a justiça e a paz se abraçam. Em outras traduções, se beijaram. A verdade brota da terra, a justiça se observa dos céus. Então, o texto está dizendo que quando a salvação do Senhor se manifestasse, haveria sobre a terra verdade e, consequentemente, justiça. Essas coisas caminhariam juntas. Não é possível falar-se de justiça sem primeiro se falar de verdade. Ora, fazemos ainda perguntas. Será que a regra áurea
aquilo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Será que ela nos fala apenas de uma justiça exterior, desvinculada, independente da atitude do coração? Ou a ênfase da fala de Jesus, por meio da regra áurea, seria justamente o contrário disso? Jesus, na verdade, não enfatiza, antes do fazei, o quereis. Mateus capítulo 7, verso 12, novamente. Portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei-o vós também a elas, pois esta é a lei e os profetas. O querer não está na ordem do texto, no início, em vão. Ou seja, Jesus está dizendo algo como: queira para os outros o que você deseja para si e faça-o. Queira e faça. Porque a regra áurea, na verdade, e agora podemos afirmar isso com absoluta tranquilidade, além da própria ênfase na ordem do texto, a regra áurea é a prática de um antigo mandamento que vem da lei de Moisés. O Levítico, no capítulo 19, verso 18, já falava sobre isso. O Senhor dizia: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas, diga comigo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o final do verso é: eu sou o Senhor. Maimônides, um mestre judeu, olhando para esse texto de Levítico 19, verso 18, dizia exatamente isso: aquilo que nós queremos que os homens nos façam, nós devemos fazer a eles. Essa mesma ênfase de algo interno, amarás o teu próximo, essa mesma ênfase na atitude interior, reaparece e transparece ao longo dos versículos que virão no Sermão do Monte. Alguns versos adiante, nesse mesmo capítulo, Jesus diz, verso 17, assim: toda árvore boa, toda árvore com saúde em seu interior, produz frutos bons. Porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nenhuma árvore má dar frutos bons. Verso 22, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Ou seja, Senhor, exteriormente nós não praticamos o bem? Então, verso 23, lhes declararei: nunca os conheci. Recentemente, no estudo de Romanos, vimos o Deus que julga os segredos dos homens intimamente. É o que Jesus está dizendo aqui: nunca os conheci intimamente. Vocês nunca abriram para mim seus segredos. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Ou seja, Jesus entende e vê o mal que há no interior. Ele olha para o interior do homem e diz: há maldade aí. Ainda que o ato externo seja belo, impressione os homens, Deus vê o interior, o coração. Ora, como essa atitude interior antecederia ações externas corretas aos olhos de Deus, se não houvesse fé? Pois a fé não é justamente o agente dessa mudança interior? Ou seja, primeiro a fé, depois as obras. A fé não é justamente o agente dessa mudança interior que sempre salta para o exterior? Há um fundamento interior de Jesus, sólido e invisível, como a fundação de uma casa, que é a própria substância de toda obra verdadeiramente justa, justa aos olhos de Deus. Todo aquele, pois, de Jesus no final do Sermão do Monte,
que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Ninguém vê a fundação depois que a casa está pronta. Ela está lá, oculta, no interior, mas está lá. Em Mateus 5, verso 6, no início do Sermão do Monte, o Senhor Jesus afirma: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Em primeiro lugar, nós já concluímos que ao dizer daqueles que têm fome e sede de justiça, o Senhor Jesus estaria a uma só vez, preste muita atenção, a uma só vez, referindo-se àqueles que lutam pela construção de uma sociedade justa, reta, direita, uma sociedade em que todos os homens farão ou fariam uns aos outros aquilo que gostarão ou gostariam que lhes fosse feito, como exigido em Amós capítulo 8. Jesus não vai negar a profecia de Amós, mas também, como é a uma só vez, Jesus está dizendo daqueles que têm fome e sede de justiça, e esta fome como resultado de uma sociedade, ou isto como resultado de uma sociedade em que todos se arrependerão dos seus pecados e reconhecerão a Cristo como Senhor, conforme anunciado em Apocalipse capítulo 7. Eu vou refazer esse ponto porque esta é a questão central. Ao dizer daqueles que têm fome e sede de justiça, Jesus está a uma só vez se referindo àqueles que lutam pela construção de uma sociedade justa, de uma sociedade reta, de uma sociedade direita, de uma sociedade em que todos fazem uns aos outros aquilo que gostariam que lhes fosse feito. Temos aqui alguém que anseia por isso? E Jesus também está falando de uma sociedade em que todos se arrependerão dos seus pecados, em que todos reconhecerão ao próprio Cristo como Senhor. Temos aqui alguém que anseia por uma sociedade assim? A sociedade justa é essa, em que as pessoas fazem aquilo que gostaria que lhes fosse feito, e em que as pessoas reconhecem Cristo como o que Ele é. A justiça essencialmente verdadeira, a justiça generosamente abundante, só pode ser encontrada quando e onde Deus reina. Fome e sede de justiça são, portanto, fome e sede do reino de Deus. Mas nós precisamos fazer uma pergunta: onde se inicia essa fome? Onde se inicia essa sede? Onde isso começa? Isso começa na contemplação de todas as injustiças, e aqui eu vou me colocar. Isso começa, ou isso se inicia na contemplação de todas as injustiças que há dentro de mim. Aí surge fome e sede, e aí Deus faz a promessa de saciar. Aleluia. Aí Deus faz a promessa. Martin Lloyd-Jones, o homem que tem fome e sede de justiça, é o homem que deseja ver-se redimido de todo desejo de pecar. Não apenas em atos externos, mas também desde seu próprio íntimo. Em outras palavras, tal indivíduo anela por aquela libertação do que poderíamos chamar de poluição do pecado, ou poluição mesmo. O pecado é algo que polui a própria essência do nosso ser e da nossa natureza. Crente é aquele que deseja ver-se liberto de todas essas coisas.
Temos aqui alguém faminto pela glorificação? Há uma fome no crente por isso. O salvo anela essa libertação final. Fome e sede de justiça são fome e sede pela santificação final, pela vitória final do bem sobre o mal que há primeiro em mim. O humilde de espírito, primeira bem-aventurança, sabe da sua incapacidade de se salvar. O humilde de espírito, consequentemente, segunda bem-aventurança, chora por si e pelos outros. E em terceiro lugar, ele se dispõe a mansamente depender de Deus e a não buscar sua própria glória. Ele busca a glória do seu Salvador. Ele se dispõe a depender inteiramente de Deus, enquanto busca persistentemente a santificação. Ele não é um acomodado. Ele não é alguém que durante a semana prefere ficar na frente da TV em vez de cultuar. Isso não é o crente. Nunca foi e nunca será. O crente é aquele que se dispõe inteiramente a depender de Deus, buscando persistentemente a santificação. Ele luta, ele ambiciona isso. Essa é a sua maior riqueza. Ele quer que chegue o dia da libertação final de todas as tendências para baixo, de todas as tendências pecaminosas. Temos aqui alguém que anseia isso? Alguém que está persistentemente buscando essas coisas? Esse é o crente. Seguem em marcha para o encontro com Adonai os famintos de Jesus, os famintos e sedentos de justiça. Sim, eles serão saciados. Aleluia, aleluia. Famintos e sedentos, fome e sede, isso são expressões que reforçam-se uma a outra mutuamente. Essas coisas nos falam de necessidade extrema. O salmista sintetiza perfeitamente tudo isso numa expressão que se tornou clássica. Aqueles que conhecem o texto podem completar: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Salmo 42, versos 1 e 2, é isso. John Darby vai dizer: ter fome não é o bastante. É mister que eu esteja, e por isso, fome e sede, expressões que estão se potencializando mutuamente. Ter fome, volto para a fala de Darby, ter fome não é o bastante. É mister que eu esteja realmente morrendo de inanição, para que possa saber o que está no coração de Deus a meu respeito. Quando o filho pródigo teve fome, diz Darby, queria alimentar-se com as bolotas jogadas aos porcos, mas quando estava morrendo de inanição, voltou para a casa do seu pai. O supremo desejo dos famintos e sedentos é algo absolutamente audacioso. Eles querem ser perfeitos como Jesus. Eles querem a plena experiência de andar com Deus e experimentar a plenitude do seu reino. E o melhor disso tudo é que o Senhor garante que eles serão saciados. Os crentes serão. Os salvos serão. Aqueles que passaram pela conversão genuína, esses serão saciados. Isso significa que eles serão tão santos naquele dia quanto o próprio Jesus. Isso significa que naquele dia eles o verão face a face e andarão lado a lado com o próprio Deus.
Isso significa que naquele dia eles terão garantida pelas portas gloriosas a sua entrada no reino dos céus. Continuem em marcha. Louvem a Deus, vocês famintos e sedentos. Deus mesmo matará a sua fome. Deus mesmo saciará a sua sede. Aproxima-se o dia, e depressa vem, em que os famintos e sedentos por justiça serão como Cristo, perfeitamente conformados à santa lei de Deus. Apocalipse 21, verso 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte. Sabe por que não haverá mais morte? O salário do pecado é a morte. Não haverá mais pecado. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Os famintos e sedentos serão perfeitos em todas as suas reações, em sua natureza sensível, gentil, em seu desejo, ouça, de servir aos outros. Pastor, o senhor está falando da eternidade futura? Sim. Em seu desejo eu estou falando de servir na eternidade, de servir os outros. Eu peço licença para fazer algo incomum. Quero contar uma experiência pessoal recente. Faz poucas semanas eu estava passando de carro por uma empresa, pela frente de uma empresa, diante da qual um caminhão estava parado descarregando bebidas. De repente, dentro do carro, eu fui tomado de uma alegria completamente sobrenatural. Aquilo me tomou de repente e me dominou dentro do carro. Eu sabia naquele exato momento que aquela sensação não era simplesmente minha. Eu fiquei repentinamente consciente de algo que eu não sabia até aquele momento. Eu fiquei repentinamente consciente de que estava sentindo a alegria do Espírito Santo, especificamente por isto que vou dizer agora. Pela diversidade de ofícios, profissões, tarefas, habilidades que Deus entregou aos seres humanos. Instantaneamente, dentro do carro, o Espírito Santo me fez tomar consciência de que Deus se alegra das diferentes funções que os homens desempenham. Agora, a coisa nova é esta: e que essa multiplicidade de tarefas permanecerá por toda a eternidade. Aquilo me tomou dentro do carro. Sem querer menosprezar, em hipótese alguma, as visões dos coros apocalípticos, e desejando muito participar deles, meu Deus, lindos, maravilhosos. Eu quero cantar aqueles cânticos dos remidos, meu Deus, aleluia. Sem jamais enveredar por um caminho que seria loucura, menosprezar as visões dos coros apocalípticos, eu preciso dizer a vocês o que aprendi naquela tarde. Na era que há de vir, cantaremos, tocaremos, plantaremos, edificaremos, produziremos beleza, serviremos com as diversas habilidades que Deus nos deu. Apocalipse capítulo 22, verso 3. E nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os servos do Senhor o servirão. Você acha que vai todo mundo servir exatamente igual, do mesmo jeito? Não. Serviremos ao Senhor com as diversas habilidades, com a multiplicidade de formas que a sabedoria de Deus tem.
Isaías capítulo 65, a partir do verso 17 diz: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Salto para o verso 21 desse mesmo capítulo, a mesma profecia: e eles edificarão casas e as habitarão, e plantarão vinhas e comerão o fruto delas. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus escolhidos gozarão por longo tempo das obras das suas mãos. Esse mesmo texto, Isaías 65, é parcialmente citado pelo apóstolo Pedro. Em 2 de Pedro capítulo 3, verso 13, Pedro diz: nós, porém, segundo a sua promessa, e aqui está a referência a Isaías, aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Eu tenho fome e sede de justiça. Anseio pela era que há de vir, em que todos farão aos outros o bem que gostariam de receber, e em que todos juntos reconhecerão a Cristo como o Senhor que Ele é. Bem, como essas coisas acontecem e acontecerão? No instante em que nós olhamos para Cristo, ouça, morto na cruz, em nosso lugar, nós nos deparamos com a nossa condição de pecadores perdidos. Se verdadeiramente, ao olharmos para Cristo na cruz, com os olhos da fé, desejamos o perdão de Deus e a nova vida, nós somos feitos justos, recebendo sobre nós, em nossa conta, a retidão, a justiça, a santidade do próprio Jesus. A Bíblia diz que é removida a barreira do pecado, é removida a culpa que se erguia entre nós e Deus. Se você realmente confia no Senhor Jesus, se você crê que Ele morreu naquela cruz por sua causa e em resgate por seus pecados, então você é perdoado. Você foi perdoado. Se você já fez isso, você foi perdoado. E você começou a seguir Jesus. Se você olhou para a cruz, se você reconheceu os seus pecados, pediu nova vida, pediu perdão, você está em marcha. Em marcha para o encontro com Deus. Agora você deve agradecer a Deus por isso, por haver sido plenamente satisfeito com a sua justiça, a justiça de Cristo, que foi atribuída a você. Deus se satisfez com isso. De agora em diante, se você creu em Cristo, Deus está olhando para você através da retidão de Cristo, e Deus não mais enxerga o seu pecado. Deus o contempla como um pecador a quem Ele já perdoou. Você está, como diz a Escritura, pleno da justiça de Deus. Esta é a sua condição, a sua situação diante de Deus. Você está, diz a Bíblia, justificado. Que verdade gloriosa. O crente sempre é a pessoa que sabe que os seus pecados foram perdoados. Ele não é alguém que ainda está buscando ser perdoado. Não. Ele reconhece que foi perdoado. Se hoje ele peca, ele sabe que já houve uma provisão de perdão. Ele se arrepende e ele sabe: há perdão para mim. Ele gratuitamente é justificado em Cristo pela graça de Deus.
E a justificação acontece prontamente quando o homem crê em Cristo, crê no sacrifício de Cristo na cruz. Mas nós também devemos pensar no seguinte: o processo continua. Há um aspecto contínuo nessa história, ainda que tenha havido um aspecto imediato dessa história. Se de um lado nós somos justificados, feitos justos aos olhos de Deus, de outro lado a Bíblia diz que o Espírito Santo vai nos livrando do poder e da poluição do pecado. O Espírito Santo vai atuando em nosso homem interior. Nós vamos crescendo em fome e sede da nossa total libertação, a fim de sermos definitivamente soltos desse poder e livres dessa poluição chamada pecado. No dizer de Jesus, quem tiver fome e sede desse livramento, certamente irá passo a passo obter libertação, até que venha a libertação final. O Espírito Santo operará, diz a Bíblia em Filipenses 2, verso 13, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Ele vai agir em nós, pondo em nós um anseio por mais e mais pureza e santidade. E mais Ele irá nos purificando. Em marcha, Cristo virá até nós. Cristo virá até nós, vivendo em nós sua grande e gloriosa vida. Na medida em que Cristo estiver vivendo em nós, seremos crescentemente libertos do poder do pecado. A Bíblia diz que nós teremos forças para resistir ao próprio Satanás. E a Bíblia diz que ao resisti-lo, ele fugirá de nós. A Bíblia diz que o cristão é alguém capaz de resistir, de oferecer resistência ao diabo. E que pelo poder do nome de Cristo Jesus, o cristão se defende com o escudo da fé em Jesus, de todos os dardos, de todas as setas, as flechas incendiárias do maligno. Durante todo o tempo, a obra de Deus vai prosseguindo, operando em nós, livrando-nos da poluição. Mas essa obra, diz a Bíblia, terá um cumprimento final, absoluto. Aproxima-se o dia em que todos quantos estão em marcha, em Cristo Jesus. Aproxima-se o dia em que todos quantos pertencem a Cristo se colocarão na presença de Deus como indivíduos sem culpa, sem defeito, sem mancha, sem ruga. Todas as falhas terão desaparecido. Restará apenas o homem novo, perfeito, dotado de um corpo perfeito, glorificado. Aleluia. Até mesmo o nosso corpo de humilhação será transformado, será glorificado, a fim de se tornar semelhante ao corpo glorificado de Jesus Cristo. Estaremos em pé na presença de Deus, absolutamente perfeitos de corpo, de mente, o homem inteiro revestido de justiça perfeita, completa, plena, que receberemos finalmente da parte do próprio Senhor Jesus Cristo, na entrega dos corpos glorificados. Paulo diz em Filipenses capítulo 3, verso 12, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, ele diz, eu ainda não fui aperfeiçoado. E aí poucos versículos adiante, e esse é o último verso da mensagem, na verdade 3 versos à frente apenas, Paulo afirma, todos pois que somos perfeitos. A Bíblia está nos ensinando um paradoxo. O crente é, aos olhos de Deus, por causa da justificação, um ser perfeito. No entanto, continua sendo cada vez aperfeiçoado. Neste exato momento,
aos olhos de meu Pai, sou tão justo quanto Jesus. Entretanto, estou sendo aperfeiçoado, até o dia em que serei realmente, efetivamente, concretamente, como meu Cristo. Em marcha, você que tem fome e sede de justiça, siga, prossiga, não pare. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, sim, eles serão saciados. Aleluia, aleluia. Por favor, fique de pé no seu lugar.